Carl Jung, um dos maiores pensadores da psicologia moderna, acreditava que o maior perigo da humanidade não está nas armas ou nos eventos do mundo exterior, mas na escuridão escondida dentro da mente humana. Neste vídeo você vai descobrir quais são os tipos de pessoas que Jung considerava verdadeiramente perigosas, por que elas agem assim e como identificá-las. Prepare-se para uma viagem profunda pela alma humana. Carl Gustav Jung, o renomado psiquiatra suíço, dizia que o maior inimigo do ser humano não está fora de si, mas dentro da própria alma. Para Jung, o verdadeiro perigo não são os monstros do mundo, mas os monstros que habitam a psique, os que não reconhecemos, que negamos e que fingimos não ver. Jung não julgava o ser humano como mal por natureza, mas como inconsciente de sua própria escuridão. E é essa ignorância sobre nós mesmos que, segundo ele, dá origem aos comportamentos mais perigosos. Neste vídeo, vamos explorar os tipos de pessoas que Jung considerava verdadeiramente perigosas não pelas armas que carregam, mas pelas sombras que recusam enxergar. 1. A pessoa que rejeita sua sombra. Segundo Jung, todos nós temos o que ele chamava de sombra, a parte da psique que contém tudo aquilo que não queremos ser. Inveja, raiva, medo, crueldade, desejo de controle, impulsos reprimidos. Quando alguém nega totalmente essa parte de si mesmo, dizendo eu nunca seria capaz de fazer isso, ou pessoas mais são os outros, essa pessoa se torna extremamente perigosa. Por quê? Porque quem nega a própria sombra, a projeta nos outros, em vez de lidar com seus próprios sentimentos destrutivos, essa pessoa começa a enxergar o mal nos vizinhos, nos colegas, em minorias, em religiões diferentes, mas nunca nela mesma. Essas projeções são o combustível do fanatismo, da intolerância e até das guerras. Como dizia Jung, o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. Pessoas que não reconhecem a própria escuridão estão sempre prontos para destruir os outros em nome de uma suposta pureza. E muitas vezes fazem isso se achando virtuosos. 2. A pessoa inflada pelo ego. Outro tipo perigoso para Jung é aquele dominado por um ego inflado. São pessoas que se acreditam especiais, superiores, iluminadas, acima da média. Elas raramente ouvem os outros. Não aceitam críticas, estão sempre certas. E veem qualquer oposição como uma ameaça pessoal. O ego inflado constrói uma muralha entre a pessoa e o mundo real. Ela não quer se adaptar, quer que o mundo se adapte a ela. E isso é perigoso, porque quando contrariadas, essas pessoas podem reagir com fúria, manipulação ou até violência. Para Jung, o ego deveria servir à totalidade do self, uma parte maior e mais profunda da psique. Quando o ego assume o controle total, ele distorce a realidade. E pior, arrasta os outros para sua ilusão, criando seitas, ideologias radicais e até líderes tirânicos. Jung viu isso acontecer com Hitler e Stalin, e ele nos alertou. Quando uma pessoa acredita que está acima do bem e do mal, ela já se tornou um perigo para todos ao redor. 3. A pessoa que vive no coletivo. Jung dizia que uma das maiores tragédias da humanidade é a perda do indivíduo dentro da massa. Pessoas que não pensam por si mesmas, que apenas seguem a opinião da maioria, que não refletem, mas repetem, tornam-se marionetes do inconsciente coletivo. Elas se tornam perigosas, porque podem ser usadas como armas. Quantas atrocidades na história foram cometidas por pessoas comuns que apenas obedeciam ordens? Quantas vezes o mal triunfou porque pessoas sem identidade própria se esconderam atrás do grupo? E um dizia, quanto maior a multidão, menor a responsabilidade individual. Pessoas que não desenvolveram um verdadeiro senso de identidade são facilmente manipuláveis por líderes, ideologias ou medos coletivos, e uma vez dominadas, fazem o que for preciso para proteger o grupo, mesmo que isso signifique destruir outros seres humanos. 4. A pessoa que não escuta a si mesma. Há também aquelas pessoas que vivem apenas para agradar os outros, que escondem sua verdade interior, que ignoram seus sentimentos,
que seguem caminhos que não escolheram. Elas se adaptam tanto ao mundo externo que perdem a si mesmas. Jung via isso como um perigo silencioso. Essas pessoas acumulam frustração, raiva e tristeza. Mas como não se permitem expressar nada disso, esses sentimentos vão se acumulando como uma panela de pressão. E um dia, explodem. Uma explosão emocional, um colapso mental, um ato impulsivo que ninguém esperava. Muitas tragédias pessoais começam assim, com a negação de quem realmente somos. Jung dizia: o privilégio da vida é tornar-se quem você realmente é. Negar esse direito, ou ter esse direito negado, é uma ferida psíquica, que mais cedo ou mais tarde cobra um preço. 5. A pessoa que encanta demais. Jung também alertava para os perigos dos falsos sábios. Pessoas que parecem perfeitas demais, calmas demais, iluminadas demais. Elas se mostram como mestres, curadores, gurus. Mas por trás da máscara existe manipulação, desejo de poder e narcisismo espiritual. Essas pessoas não são perigosas por serem violentas, mas porque seduzem, dominam e controlam os outros psicologicamente. Elas prometem salvação, mas querem servidão. Oferecem respostas, mas exigem adoração. Jung dizia que o verdadeiro mestre não cria dependentes, cria livres pensadores. Portanto, desconfie de quem nunca erra, de quem se coloca como acima dos demais. Muitas vezes essa imagem de perfeição é apenas um disfarce da sombra. 6. A pessoa que se recusa a crescer. Em Jung, via o desenvolvimento humano como um caminho de individuação, ou seja, o processo de integrar todos os aspectos de si mesmo para se tornar inteiro. Mas há pessoas que recusam esse chamado, que fogem da maturidade, que querem continuar eternamente na infância emocional. Essas pessoas vivem como vítimas. Tudo é culpa do mundo, dos pais, dos outros. Elas não assumem responsabilidade por suas escolhas, não enfrentam os desafios da vida. Preferem culpar do que transformar. Jung dizia que a vida nos chama para crescer. Ignorar esse chamado é viver uma existência rasa, inconsciente, e isso afeta todos ao redor. Porque uma pessoa que se recusa a crescer se torna um fardo emocional, uma fonte constante de drama, conflito e instabilidade. E o mais perigoso, elas fazem de tudo para arrastar os outros com elas. 7. A pessoa que não tem contato com o inconsciente. Para Jung, o inconsciente é uma força viva, profunda e inevitável. Ignorá-lo não nos livra dele, apenas o torna mais perigoso. Pessoas que vivem apenas na superfície, que negam sonhos, intuições, sentimentos inexplicáveis, perdem contato com uma parte vital da existência. Sem esse contato, o ser humano se desumaniza. Essas pessoas se tornam mecânicas, frias, excessivamente racionais. Podem ser bem-sucedidas, lógicas, até eficientes, mas não têm alma. E como disse Jung, não há maior loucura do que ignorar a alma. Pessoas assim tomam decisões com base apenas em números, poder ou status. São capazes de destruir florestas, pessoas ou civilizações inteiras, tudo em nome da eficiência. E quando finalmente colapsam, o vazio é tão grande que já não sabem mais quem são. Carl Jung nos mostrou que o perigo humano não está apenas nos atos, mas nas intenções inconscientes, nas sombras que não reconhecemos, nas feridas que ignoramos, nos medos que projetamos nos outros. As pessoas mais perigosas, segundo Jung, não são aquelas com armas na mão, mas com ignorância no coração. Pessoas que não se conhecem, que não se escutam, que não reconhecem sua sombra e, por isso, vivem espalhando destruição, mesmo quando acham que estão fazendo o bem, mas há uma saída. Jung também dizia que a melhor forma de curar o mundo é começando por si mesmo, integrar sua sombra, ouvir sua alma, tornar-se um indivíduo completo. Assim, ao invés de ser dominado por forças inconscientes, você se torna um agente de transformação. Porque no fim, a única batalha real é contra a própria inconsciência. E essa batalha é a mais difícil, mas também a mais necessária.